Bom dia. Bom dia. Bem que não, bom dia. Vanessa, você que vai ser a moderadora aqui, vai ser. Não, eu apresento trabalho. É a professora Leonor, a professora Leonor de Portugal, que vai moderar a sessão. Não entrou nem a moderadora e nem a assessora ainda. Bom dia, Nelson. Bom dia, professor Emerson, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Cumprimento também a Vanessa, a Masa. Bom dia. Bom dia. Você está dentro do avião, Masa? Aloysio? Parece que tá mesmo. É, não, ele está. O Tá pessoal do Banco do voando. Brasil chamou ele lá meio às pressas lá e ele deu um jeito de entrar. Não conseguindo me ouvir, professor. Oi? Consegue me ouvir? Não estou te entendendo. Meu sinal tá ruim aqui. Você já embarcou? Oi? Vou ver se melhora, professor, É, meu sinal aqui. Ah, tá bom. Vocês conseguem me ouvir bem? Meu áudio está indo bem para vocês? Tudo Tá. certo. bom Não dia, sei se professora vai. Leonor. Não. Olá, como estão? Olá, Nélcio. Olá, professora, tudo bem? Peço desculpa pelo atraso, estava aqui a terminar uma aula, isto é tudo uma corrida. E eu tô literalmente aqui, eu dei stop No na minha meio da aula. aula. Não, e eu dei stop na minha aula que eu vou continuar daqui a pouco. Tá? Eu não vou assistir até o final porque eu tenho uma aula daqui a pouquinho. Estou em aula, na verdade, até meio-dia. Bom dia a todos. Eu não sei se já estamos Tá todos os. faltando, tá faltando o assessor, né? Que é a Rubiana, Maria Rubiana, ou E, A Bruna também, a suplente também não se encontra. Acho que ah, para e- não mas, atrasar, a gente pode começar, né? mas a Rubiana até vai apresentar. Quer dizer, faz parte daquele trabalho É, de assessoria. mas também também um dos trabalhos a apresentar é a autora. Verdade, é o segundo trabalho, justamente que eu vou ponderar sobre ele. Exato, porque Olha, é a a Beth- coisa que é mais difícil para mim, porque eu não tenho acesso Não, eu ao, tudo bem, ao eu portal. fiz meu parecer sobre ele, eu vou falar sobre ele. Ana, bom dia, Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. tudo bem? Tudo bem. Professora Leonor, acho que pode começar e depois a gente vai gerenciando aqui. Eu posso fazer o papel de assessor por enquanto até a Rubiana acessar aí. Ok, Será um ponto. sim, estamos na hora, um minuto, Legal. passou um minuto. Então, Não, eu vou começar, professora, então, e passo a palavra para a senhora. Eu vou começar como assessor. Então, bom tá. dia a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Primeiramente, eu quero agradecer em meu nome, em nome da professora Leonor,
Nós somos líderes do tema Marca Sociedade, então agradecemos demais a gentileza de vocês enviarem seus trabalhos para o nosso tema. Então, muito obrigado. Eu gostaria de estar presente em São Paulo, não deu, espero que o ano que vem eu esteja, mas de qualquer forma estamos aqui. Ficamos felizes aí pela presença de vocês. Como as sessões têm a sessão tem 4 trabalhos, são 15 minutos para apresentação, mais 15 para debate. No entanto, como nós temos 4 trabalhos, para não ultrapassar o tempo, nós estamos dando 15 para apresentação e 10 para arguição da professora Leonor, e eu vou ponderar sobre apenas um trabalho. E aí o assessor, quando assumir, assume o papel. Então, a gente avisa quando tem 10 minutos de apresentação, ou no chat, ou verbal, e 12 minutos, indicando que vocês têm 3 minutos para finalizar. Tá bom? Eu estou pegando a orientação do Zoom aqui, mas eu vou devolver a palavra para a professora Leonor. Muito obrigado e bem-vindos mais uma vez, todos e todos. Professora Leonor, fica à vontade. Bom, então, muito obrigada. Eu não vou demorar muito tempo aqui com cumprimentos, que é para aproveitarmos melhor o tempo de trabalho e podermos aqui trocar experiências e contributos. A ideia é, nesta sessão, fazer uns comentários aos vossos trabalhos, no sentido de conseguirem publicações ou de desenvolvimento do trabalho. A lógica será essa, não funcionar como avaliadores, mas sim como dando um contributo para que vocês consigam publicar ou desenvolver noutros sentidos e discutirmos aqui entre todos, porque é tudo um conjunto de especialistas e trabalhos muito interessantes. E então, começava por dar a palavra logo para o primeiro artigo, não sei quem é que vai apresentar, se o Heloísio ou se o Emerson, quem é que... Acho que é o nosso Quem artigo, professor Emerson. é? É, Ou é os dois, contigo, mas eu não tenho nem apresentação aqui comigo. Então vamos lá. ou os dois, e Bom dia, pronto, e professora. agradecer, e quando quiserem podem começar e nós vamos avisando quando estiver perto do final, está bem? Olá, professora Leonor, tudo bem? Tiago falando. Bem-vindo. Eu até, professora Leonor, estou em Portugal, estou no Life Summit agora, né? E minha colega ele vai apresentar. E se a gente pudesse um dos primeiros, ele me ajudaria, se possível, se os colegas concordarem. Não ser o primeiro, porque o colega já começou, mas se a gente pudesse ser o segundo ou o terceiro, seria ótimo. Não sei, se eu por mim não tenho nada a opor, se o Aloísio e o Emerson não se importarem que o Tiago faça a primeira apresentação dele. Se você puder ser o segundo, Thiago, eu agradeço, porque eu Pode ser. estou aqui prestes a decolar. Até peço desculpa a vocês todos, tá? Perfeito. Estou aqui dentro do avião em função do trabalho. Até se vocês não, se eu não conseguir pegar o feedback, depois eu gostaria, eventualmente, de vocês, ou do professor Emerson, se o professor conseguir ficar para depois para os comentários posteriores, tá? Perfeito. Eu vou começar fazendo o compartilhamento da apresentação, e a gente já vai começar aqui com uns 15 minutos. Tá bom. Então, turma, assim, eu vou me delongar um pouquinho só para apresentar o conceito, onde é que nós estamos exatamente. Esse trabalho foi sobre desenvolvimento de uma mensuração. Então, ele é principalmente um trabalho quantitativo, tá? De uma orientação estratégica de marketing. Orientação estratégica de marketing, só para contextualizar, colocar todo mundo na mesma página, como sendo assim uma estratégia, um conjunto de ideias e de alocação de recursos e tempo e dispêndio de energia de uma empresa para fazer conseguir alcançar o seu objetivo, que é vender seu produto, vender seu serviço, né? Então, a gente
num artigo anterior foi desenvolvido o conceito dessa nova orientação estratégica de marketing, que a gente chama de valor para o consumidor e sociedade. Eu vou trazer brevemente o conceito dela depois, e esse trabalho aqui é um trabalho que foi a inspiração, então, dessa orientação estratégica, ou seja, o desenvolvimento de uma escala propriamente dita. Tá? Então, basicamente, esse é o tema do artigo. Nós estamos falando aqui, professores, sobre uma transição de uma sociedade... Maza, Oi, professor. nós estamos escutando o que tu está falando no avião. Põe a mão no microfone, só para ficar na tua voz só. Tá, ok. Acho que agora melhorou, né? Acho que o pessoal parou de falar aqui. Então, assim, a gente está transitando entre uma sociedade puramente de consumo para uma sociedade que ainda é consumista, mas que ela é um pouco mais sustentável. Ela é um pouco mais atenta a uma nova economia, uma economia mais social, mais ambiental. Não é à toa, por sorte do meu destino, nós estamos começando a COP30 agora no Brasil, que justamente está no pico aí de todo o assunto. E essa orientação estratégica, então, ela se posiciona nesse espaço do ASG, nesse espaço do ESG em inglês, trazendo o marketing holístico para o cerne do seu conceito, o marketing verde, e tentando estabelecer, então, uma nova maneira das empresas alcançarem seus resultados, combinando lucro com sustentabilidade. Ok? Muito bem. Aqui o finalzinho da introdução, a gente se propõe aí a trazer essa nova tecnologia e traz contribuições teóricas, que é esse novo conceito teórico, e uma contribuição prática, que é efetivamente que as empresas ao utilizem e alcancem seus resultados. Ora, dentro do referencial teórico, pessoal, tudo começou aqui com o desenvolvimento da CSVO, que vocês não ouviram falar em CSVO. Só um minutinho. Sejam acomodadas, já vai sendo. Ó, enquanto Desculpem. deu certo aí, mas Bom, acabou? bom, Tá bom. não deu certo, aqui o pessoal começou a falar que até bom porque dá tempo de olhar para o slide aqui e ter mais ou menos uma ideia boa daquilo que a gente está apresentando. A CSVO, que é o nome que vocês vão ouvir daqui para frente, dessa orientação estratégica, ela é um paradigma centrado, então, em valor social, em responsabilidade sociocorporativa, em cocriação de valor, em lógica dominante de serviço. Tá, continuando aqui, então, a ideia da CSVO é justamente desenvolver uma filosofia de gestão de marketing dentro da organização que privilegie os benefícios para o consumidor e para a sociedade, né, a partir das várias evidências de inovação, relacionamento com clientes, comunicação integrada em marketing, ética no marketing, marketing interno, né, práticas de responsabilidade social corporativa e atividades de marketing. Pode passar, mas é continuar. Obrigado, professor. E aí, pessoal, a gente está início então, ao desenvolvimento da escala, e ela é feita em duas etapas. Primeiro, é feito o desenvolvimento dos indicadores em geral, através de uma análise fatorial exploratória. Então, a gente foi naqueles conceitos que o professor Emerson apresentou para vocês ali, essas evidências aqui, SPO, foram elaborados 52 itens, na verdade, sobre todos esses aspectos de marketing anterior, e foi rodado um primeiro questionário, certo? Aí muitas pessoas responderam, né, numa escala de 1 a 10, para dizer assim, as empresas devem se preocupar com a inovação social, as empresas devem procurar fazer descartes sustentáveis, precisam incluir, as empresas devem incluir minorias nos nas suas políticas de empregabilidade. Tudo isso foi respondido, e aí a gente passou a fazer uma análise fatorial exploratória lá no SPSS, para você fazer então a redução desses fatores e verificar o que poderia compor indicadores com pontos.
Então, tem esse, tá? Trouxe aqui um pouquinho do trabalho que foi feito. Aqui, já dentro da matriz de componente rotativo, como é que isso foi sendo limpo, extraído os fatores, os indicadores dentro da análise fatorial exploratória, até a gente chegar nesse final aqui, que é a combinação exatamente tá? Isso depois foi compilado, é com o F7, foi feito o alfa de Cronbach ali, e aí fechou. A gente finalizou a análise fatorial exploratória, concluindo nesses 7 itens aqui, que viraram, de acordo com a temática que eles envolviam, benefícios para o consumidor e sociedade, responsabilidade social, comunicação, valor, escala custo-benefício, isso tanto individual quanto da ambiental, ética, governança e inovação social. Esse é o resultado da análise fatorial exploratória. Isso é bem importante que vocês olhem para essa matriz aqui, para esses nomes, porque o segundo passo agora vai ser a gente confirmar que esses fatores efetivamente podem ser usados para medir o êxito e o sucesso de uma empresa por meio da CSVO. Tá? CSVO. E aí, para análise fatorial confirmatória. Bastante típico, né, de processos de modelagem de equação estrutural. Nós fizemos isso. Uma outra pesquisa quantitativa para vocês, todas essas frases do setor bancário brasileiro. Por que para o setor bancário? Porque é um setor muito forte no Brasil, é um setor que impulsiona a economia, é um setor que gera muito marketing, que gera muito engajamento dos seus funcionários e dos seus clientes. Então, foi muito importante o setor pujante no Brasil. Mais um processo quantitativo, certo? Que nós obtivemos, então, 637 respostas válidas para fazer análise fatorial confirmatória por meio da CBC. Já vou chegar lá. Primeiro, nós fizemos, então, alguns testes do método comum para evitar que os dados estivessem enviesados. Todos eles aqui passaram, né? Aqui é uma imagenzinha de um dos testes dele, feito no EMOS, no IBM EMOS. Depois a gente passou a fazer o que é padrão para todos os processos de quantitativo. A gente fez o cálculo, isso foi limpando os dados, né, na verdade, tirando os desvios, aquilo que estava fora, estava nas caudas dos dados, fez cálculo de desvio padrão, fez distância de Mahalanobis, fez análise da normalidade dos dados, dando tudo certo, né? Deu muito trabalho isso aqui, na verdade, porque eles tinham bastante resposta enviesada lá dentro, o pessoal responde de qualquer jeito. Passamos então a fazer a AFC propriamente dita, no PLS4, tá? No Smart PLS4. Foi utilizada a CB100 em relação à PLS comum, porque os mecanismos de concepção da CB100, só para deixar claro aqui, eles são mais próprios para desenvolvimento de teorias em função da concepção de CB100, que está mais preocupada em analisar a correlação dos construtos do que a validade preditiva entre eles. Então, por isso que foi escolhido o CB100 em relação ao PLS. Esse aqui é um esqueminha de como foi. Primeiro houve a validação de todos os construtos de primeira ordem, aqueles 7 que a gente viu ali atrás, tá? Tanto naqueles tipos de validade convergente e discriminante, como também que se chama comumente de model fit, né? Para o primeira ordem, deu tudo certo, todos eles passaram, carga fatorial, AVE, a alfa de Cronbach, a validade discriminante, deu tudo certo. Eu trago algumas dessas imagens, né, de como foi o procedimento. A gente foi para validar o construto CSVO de segunda ordem, que é um construto do tipo refletido, certo? Justamente em função da forma da disseminação da estratégia nos bancos, que vai da empresa para a disseminação de estratégia nos empregados, ok? Então você valida isso criando scores latentes aqui no construto de CSVO. Você precisa criar um score latente para todos os outros construtos
e aí você faz de novo a validação deles através da AFC. Tudo certo de novo também. Carga fatorial, validade discriminante, tudo beleza. E aí a gente faz a última parte da parte metodológica, que é a validade nomológica, ou seja, só faz sentido ter um novo se eu responsabilidade sociocorporativa, a agenda, a marca do outro. Qual que é a ideia aqui? Que uma empresa que desenvolve responsabilidade sociocorporativa, ela está propensa a desenvolver uma orientação estratégica voltada para o consumidor e para a sociedade, e isso tem um impacto positivo na sua marca, tá? Mais uma vez, aqui nós tivemos resultados positivos. O valor foi significativo, ter valor de resultados, validar os construtos que foram desenvolvidos, tanto de primeiro grau, naqueles itens que nós analisamos na EPE, como de segundo grau. Aquilo que importa, pessoal, isso aqui é uma grande síntese, sabe? São 7 novos construtos agora que podem ser utilizados pelas empresas para que elas atinjam seus resultados, atinjam o consumidor e também possam atingir a sociedade. Por exemplo, né, do que nós estamos falando aqui? Né? Uma empresa pode muito bem, um banco, por exemplo, eu trabalho no Banco do Brasil, o banco pode, por exemplo, o banco tem uma iniciativa legal que chama Caravana para Elas. É uma iniciativa que incentiva mulheres do agronegócio a investir com taxas mais baixas. É quase como se fosse uma educação financeira para mulheres. Tem muitas iniciativas de liderança feminina, tem o chamado BB Black Power para lideranças negras dentro do banco também. Você pode fazer mas é só uma empresa grande, então? Não. O mercadinho também pode fazer uma iniciativa trazendo produtores locais para trazer os seus produtos para venda no local. Você pode ter iniciativas de descarte de pilhas, você pode ter iniciativas de desenvolvimento de novas ligas metálicas que sejam mais baratas e menos agressivas ao meio ambiente. Você pode ter aplicativo que conecte pessoas do público LGBT para a sua empresa, por exemplo. Então, assim, existem diversos tipos de inovação que podem ser pensados quando você tira o foco do produto, tira o foco da empresa e coloca ele na sociedade, coloca ele no consumidor. Em síntese, pessoal, o que esse trabalho traz de novo e de interessante é justamente isso, é você trazer as atividades de marketing comunicando isso seu público de dicas inclusivas no geral dos meus produtos e serviços aqui, tá? Esse aqui é o grande sacada da CSDO. E aí eu queria provocar vocês aqui, eu estava aqui no aeroporto, olha isso aqui, ó. Estava olhando as propagandas que tem aqui no aeroporto. Justamente agora, eu fiz esse slide, tem 20 minutos. Todos eles, olha aqui, ó. Propaganda da Renner, que é uma rede de roupas, né, que tem impacto ambiental muito significativo. Propaganda da Suzano, falando de alumínio de baixo carbono aqui, que a produção deles de alumínio tem menor impacto. Aqui do meu lado direito, né, a gente tem o Sebrae, que é o terceiro setor, unindo, fazendo o quê? Fazendo o que a CSBO prega, que é unir natureza com economia. E essa é a pegada da Forte 30. Então, a gente está no caminho certo. E esse trabalho ele é legal, ele é inovador, porque ele traz uma maneira das empresas fazerem isso. Elas estão fazendo de um jeito que pode ser desorganizado, cada uma fazendo de um jeito. O nosso trabalho pretende suprir essa lacuna através dessa mensuração. Tá? Então, a gente chega aqui nas conclusões, pessoal, e acreditamos que foi atingido o objetivo do trabalho, que foi elaborar essa escala, esse desenvolvimento de escala, já que os fatores seguiram o método e foram validados. E a gente traz aqui 7 dimensões inéditas, um construto de segunda ordem inédito, completo. Ele é um construto grande? Ele é um construto grande, mas ele é completo e ele pode ser aplicado tanto no posto de gasolina da esquina, quanto nas maiores empresas que a gente tem aqui.
a ideia é que ele seja aplicado em vários países, inclusive aí em Portugal, professora, e que isso possa ser, então, adotado ou, no mínimo, utilizado para inspiração para atingimento dos resultados. Seria basicamente isso. Obrigado aí pela atenção a todos. Se quiser, a palavra é sua, professor, se quiser complementar. Não, não, tá ótimo, já deu tempo, já deu tempo. Vamos abrir agora para discussão. Pessoal, bom dia. Eu estou aqui cronometrando o tempo da sessão. Professora Leonor, você tem 10 minutos para questões, para o debate. Muito obrigada. Eu quero dar os parabéns ao Luís e ao Emerson. Este trabalho é mesmo um trabalho muito interessante, realmente e muito relevante, muito atual. E como foi demonstrado já pela publicidade que encontrou aí no aeroporto, eh, a construção de escalas e de instrumentos de medição e a validação é um dos contributos teóricos importantes e que vai sempre fazendo falta, não é? É um campo de estudo que nunca está completo e que é importante ir continuando a desenvolver e a melhorar, e hoje em dia temos técnicas que nos permitem fazer esses trabalhos de uma forma muito mais simples do que há uns anos atrás. E, portanto, vocês tiveram de facto muito trabalho e conseguiram encontrar um instrumento de medição, uma forma de medição que me parece muito interessante e muito operacionalizável, que é uma das coisas que também é que é muito interessante, não é uma coisa só de um instrumento teórico. E o vosso trabalho já está muito pronto, não é? Está muito pronto a publicar. Há aqui já muito poucos contributos. O que eu pensava que pode ser interessante e que pode ser uma coisa de dar mais algum destaque é explicitar de uma forma mais clara quais são as implicações para os diferentes setores, tentar demonstrar, no fundo, o que fez agora aqui um bocadinho na apresentação, que não é só válido para grandes empresas, não é só válido para a área da banca, não é só válido para esta área, tentar demonstrar que em diferentes setores que é interessante medir para diferentes setores de atividade. E até propor depois, em estudos futuros, a confirmação de se haverá dimensões que são mais relevantes para um setor ou para outros, fazer uma comparação de quais são, se são sempre as mesmas dimensões, com o mesmo peso e com a mesma força nos diferentes setores de atividade e para os diferentes setores de atividade. Outra área que eu acho que pode ser interessante explorar e que de ligação é pensar em como é que podiam incorporar indicadores de CSVO em sistemas de medição de desempenho e de avaliação da eficácia organizacional. Portanto, fazer uma ligação com essa teoria dos sistemas de medição e avaliação de desempenho. Porque penso que é complementar e poderia dar também uma abordagem extra, ou se calhar até pode ser um estudo sequencial, mas se calhar abrir logo aqui uma hipótese da ligação a esses sistemas de medição e gestão de desempenho. E pronto, e depois em estudos futuros, acho que realmente, como falavam, também era muito interessante fazer uma comparação com outros países e se precisarem de um apoio para aplicar em Portugal, estou claramente disponível. Mas vou abrir aqui o campo para os colegas comentarem, colaborarem, esclarecerem dúvidas. Não sei se. Não, eu só quero parabenizar. Bom dia a todos novamente. Só quero parabenizar. Eu estava lendo, eu não li o trabalho antes, que eu normalmente não viria para a sessão, mas achei interessantíssimo.
E aí é uma discussão que vocês fazem que eu gosto bastante, que é lote normando serviço. E aí eu queria ver isso um pouco mais aprofundado, mas era só uma ponderação. Mas eu gostei muito do trabalho. Eu sou quali, então não vou aprofundar em métricas, então na minha praia, então não arrisco a falar bobagem. Mas eu gostei como é que foi posto da discussão e o cuidado que vocês tiveram em reaplicar nas AI e tudo mais. Todo o processo das validações, né? Os prazos das validações. E aí tem um ponto interessante, um elogio, que é a discussão teórica, né? Você pega muito material quant, e aí tem as escalas confirmação, e tem uma discussão teórica. E você faz uma discussão com a teoria. Essa discussão é importante para a gente entender esses impactos. O impacto é interessante, e aí a questão das propagandas no aeroporto veio a calhar aí para complementar a potencialidade e a inovação do trabalho em si. Então, só parabenizar e desejar sucesso aí. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez. Obrigada, Nelson. Não sei como é que estamos de tempo. Pronto, ainda temos 5 minutos, mas se ninguém Eu, mais quiser fazer. não, Pode ir, professor. eu queria agradecer as contribuições da professora Leonor, do Nelson, né? E dizer que foi um trabalho de alguns anos, né? E foi um esforço para criar esse novo modelo, essa nova filosofia de gestão de marketing, né? Pensando na perspectiva de o consumidor ele acaba fazendo escolhas a partir de benefícios próprios, né? Então ele tem muita dificuldade de fazer escolha por um benefício da sociedade. Mas ao mesmo tempo, os negócios precisam também entregar benefício para a sociedade. E a ideia foi justamente fundir os dois dentro de uma mesma perspectiva. Falar assim, ó, acho que a empresa pode fazer os dois, né? O consumidor pode se beneficiar e a sociedade também, né? O que que precisa para fazer isso? E aí foi a construção dessa nova orientação estratégica de marketing, né? Ao qual o Aloysio, né, o mais conhecido como Masa, abraçou a causa, né? Então foi um projeto pioneiro, né? E que veio nesse desenvolvimento. A escolha do setor bancário, acho que foi um setor bastante importante porque ele tem grande impacto na vida das pessoas, ou seja, na vida do consumidor, e ao mesmo tempo tem grande impacto na sociedade, né? Então é um setor realmente onde você deve, né? Avaliar justamente os benefícios simultâneos consumidor-sociedade, porque ele realmente tem impacto em ambos, né? E um impacto importante em ambas as áreas. E, Aproveitamos, né, que o Aloysio é do Banco do Brasil, né? Trabalha, do setor bancário, né? Então, aí ajudou e, bastante. E a sua fala é interessante, que aí você vê na perspectiva de macromarketing, né? Que a ideia de macromarketing é justamente essa troca equilibrada, né? Sem pensar em sistemas equilibrados do leito, ele é justamente essa perspectiva, na verdade, não é só mercado. E a questão das trocas equilibradas. Esse é o ponto interessante na perspectiva de macromarketing. Por isso que me chamou a atenção, você trabalha a lógica do dominante de serviço, que na verdade a cocriação depende das partes. Na verdade, a empresa Ah, só vai ofertar. Quem realmente aceitar ou não é o beneficiário. Então, essa exatamente. troca é equilibrada na perspectiva de macromarketing, na perspectiva de leito e na perspectiva de LDS. Então, acho que ele dialoga muito bem nessa discussão. Por isso que eu gostei do trabalho. Hum. Apesar de ter feito a leitura rápida, eu gostei como vocês trabalharam. Tá certo. Agradeço ao Nelson aí. Eu já vi que a Bruna mandou uma mensagem lá pedindo para passar para o próximo trabalho. Vamos lá. Eu só vou pedir desculpas, pessoal, porque eu vou ter que me ausentar. Eu estou aqui em São Paulo, eu vou para o SEMEAD agora, eu tenho que pegar o Keynote Speaker no hotel e levar lá para a FEA, tá? Então, vocês me perdoem aí eu não poder continuar. Tá? Mas eu vi os trabalhos e são trabalhos realmente muito bacanas, muito interessantes, né? E espero que essa sessão aí continue nesse alto nível, como eu tenho certeza que vai ser, tá? Agradeço ao Nelson, agradeço à professora Leonor e todos os demais participantes, né? Mas infelizmente eu vou ter que sair agora, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Abraço. Tchau, E tchau. muito parabéns. De facto, é um trabalho que se vê que já estava, que é muito trabalho e que levou muito tempo e que já está muito finalizado, não é? Portanto, era difícil dar muitos contributos. Tá bom. Eu agradeço. Agradeço de coração. Tchau, tchau. Obrigado, até Pessoal, mais. vamos passar agora para o próximo trabalho. Lembrando que os participantes têm 15 minutos, não mais do que isso, para a apresentação, e depois disso, 10 minutos para o debate. O próximo trabalho se chama Geographical Indication of Tears and Infusion Behaviors,
a Systematic Literary Review. A equipe já está preparada? É você, Vanessa? Bruna, isso, mas o Thiago tinha solicitado para ser o segundo, e se ele Pronto, precisar fazer a apresentação, não tem problema, pode passar o dele antes do meu, tá? pronto. Tiago, você quer passar logo? Obrigado, Vanessa. Quem vai apresentar é minha colega Gislaine. Pronto. Obrigado, Vanessa. Então, pronto. Quando você estiver pronto, só avisar que a gente inicia aqui o tempo, tá? 15 minutos. Ok, obrigada. Já vou iniciar. Pronto. Aparecendo a minha tela, eu vou até colocar no meu relógio também para não fugir do seu. Então, bom dia a todos. Meu nome é Gislaine Matsukawa e em nome dos meus colegas coautores, eu enfatizo que é um prazer imenso estar aqui apresentando esse artigo para vocês. Nosso artigo é uma revisão sistemática de literatura e é intitulado Marketing Inteligente: Como a IA redefine as estratégias organizacionais. Nossa agenda será dividida em 5 partes. Nós começaremos pela introdução, falando e definindo o problema e os objetivos. Passaremos brevemente pelo referencial teórico. Explicaremos um pouquinho do método da RCL e vamos mergulhar mais nos resultados, né? E nas discussões dos 118 artigos e dos clusters temáticos. E, por fim, apresentaremos nossas conclusões e contribuições. Então, vamos ao contexto. As estratégias de marketing, elas são o pilar que alinha a organização nos produtos, nos serviços, para atender às necessidades dos consumidores, tá? Com a transformação digital, a IA surge como uma tecnologia disruptiva. Ela mudou totalmente o que nós conhecíamos até então. E o potencial da IA, como descrevemos no nosso artigo, ela está na capacidade de avaliar volumes massivos de dados. Então, antes, quando se levava anos, meses, para fazer uma análise, até como a do colega posto anteriormente, agora com a IA isso é muito mais rápido. E isso é a nossa capacidade preditiva, é o que nós não tínhamos antes. E isso nos levou ao nosso problema de pesquisa. Por que a RSL é necessária? Porque nós identificamos uma lacuna na literatura, uma lacuna bem clara na literatura. Os estudos focam em casos isolados, em tópicos isolados, né? Então, tem muito personalização ou chatbots, mas não tem uma coisa que integre uma visão holística de tudo isso, tá? E a velocidade das informações é tão alta que precisa-se de atualizações frequentes, né? Para revelar esses padrões, essas lacunas e essas oportunidades. Faltava, então, uma perspectiva integradora. E é isso que o nosso estudo aqui busca oferecer, tá? E isso nos levou ao nosso problema de pesquisa. Como ocorre a integração entre inteligência artificial e estratégia de marketing no contexto das organizações? Para responder essa pergunta, nós conduzimos uma RCL, que é um método conhecido pelo seu rigor, pela seleção e pela análise de estudos relevantes. Nosso referencial teórico, ele se baseia em 2 pilares. O primeiro pilar é o de estratégias de marketing, tá? E nós entendemos como estratégias de marketing as ações planejadas, que promovem marcas e impulsionam atividades, e elas são divididas nos 3 níveis clássicos. A primeira é o estratégico, com missão, visão, valores e metas de longo prazo. A segunda é o tático, com planos de prazo, orçamentos e canais. E a terceira é a operacional, que é a execução de campanhas em redes sociais e os atendimentos. E a articulação desses 3 níveis é o que garante a eficácia. Mas hoje essa eficácia depende da incorporação da tecnologia no processo decisório. Não é mais automática da cabeça humana, ela precisa de um suporte tecnológico para isso acontecer.
E aqui está o segundo pilar, a inteligência artificial, que simula as capacidades humanas, como o aprendizado e as decisões, embora feita, né, embora concebida nos anos 50, é só agora que a inteligência artificial se massificou e nós passamos a usar não em tudo no nosso dia a dia, né? E no marketing, as aplicações estratégicas da inteligência artificial são transformadoras, né? São as análises preditivas no comportamento do consumidor, são as segmentações aprimoradas, são a personalizações de ofertas, são a detecção de tendências, emergências e o conjunto contínuo na jornada do cliente, né? Então, tem agora, até em Portugal mesmo, né? Quando a gente passeia pelos supermercados, a gente vê que conforme você está andando no corredor, aparece para você no seu celular, nos aplicativos, ofertas relacionadas àquele corredor. Então, o que é isso? É a IA sendo aplicada no dia a dia do consumidor. Então, já é muito nítido isso. E como se resume esse artigo? A IA redefinindo a formulação e execução estratégica, promovendo interações mais precisas entre as empresas e os consumidores. Então, para conduzir esse estudo, nós fizemos uma revisão sistemática de literatura e o processo foi dividido em 4 etapas. A identificação, buscamos nas bases Scopus Web of Science os termos de inteligência artificial e marketing estratégico, fizemos uma triagem desde os anos 1990 até 2024, com artigos em inglês e revisado por pares. Fizemos a exclusão dos duplicados e texto fora do escopo que a gente estava estudando. Então, restaram 118 artigos que serão analisados que foram separados para análise. Para gerenciar e analisar esse volume de dados, nós utilizamos 2 ferramentas principais, entre elas o Zotero, para organização e gerenciamento das referências bibliográficas, e o VozViewer, para fazer análise bibliométrica e a construção dos mapas de concorrência, né? E através do VozViewer que foi possível identificar visualmente os clusters temáticos e as tendências da literatura. Mas vamos ao resultado. O que esses 118 artigos nos mostraram? Nos mostraram um crescimento massivo a partir de 2019, né? 17 periódicos principais, incluindo o Journal of Academic Market Science, e a formação de 5 clusters temáticos, que nós consolidamos em 5 grandes áreas de investigação, como nós veremos a seguir. Então, aqui são os 5 clusters temáticos identificados. O primeiro, que é o maior, ele foca em comportamento do consumidor e personalização, com 88 autores com 88 autores nesse cluster, e ele foca em identificação de padrões, preferências individuais e reações emocionais. Agora, o segundo é sobre ferramentas e aplicações tecnológicas, com 56 autores. Ele fala sobre machine learning, chatbots e sistema de recomendação. O terceiro cluster agrupa os dados de predição e análise de dados, com 49 autores. Trata da análises preditivas e modelagens estratégicas. O quarto cluster trata da integração da inteligência artificial com o marketing digital, com 34 autores, e trata da automatização e personalização das campanhas de marketing. O quinto, ele foca mais no impacto interno, na eficiência organizacional, na tomada de decisão e nas otimizações dos processos. Agora, detalhando um pouquinho mais de cada cluster, né? O primeiro cluster, que é o cluster 1, ele foca no comportamento do consumidor e na personalização. Ele é o coração da aplicação atual da IA, né? Os estudos mostram a IA sendo usada para
para identificar padrões, preferências, comportamentos do consumidor e as reações emocionais e interações. Então, como técnicas avançadas já são utilizadas interpretações multimodais para interpretar as campanhas, ampliando a capacidade da resposta, e a personalização aqui se consolida como uma estratégia que conecta dados e decisões com maior relevância e eficácia. No cluster 2, ele detalha como é feito, né? Então, quais são as ferramentas e aplicações tecnológicas que são utilizadas atualmente na IA, no marketing, né? Então, técnicas tradicionais, a lógica fuzzy e os algoritmos de clusterização, métodos avançados como redes neurais e sistemas de recomendação, e os modelos híbridos, com a integração de IA com abordagens heurísticas ou estatísticas, né? E essas soluções permitem prever comportamento, personalizar as ofertas, analisar os sentimentos e otimizar as campanhas, como eu falei no exemplo do supermercado. O cluster 3, ele já fala da predição e análise de dados, né? A capacidade preditiva da IA se consolidando como estratégia no marketing. Ele permite que o marketing supere a retrospectiva, né? O que aconteceu? E projete comportamentos futuros, como a estimativa de recompra, a previsão de churn, a antecipação de tendências e a precificação dinâmica, né? Ao transformar grandes volumes de dados em projeções acionáveis, a IA redefine o tempo, a lógica e a precisão das decisões. Agora vamos para o cluster 4. Por fim, os clusters 4 e 5. No 4, nós vemos uma integração total com o marketing digital, né? Que ocorre principalmente por meio da automatização das decisões, personalização de conteúdos e adaptação dinâmica de campanhas, né? Com técnicas de machine learning, análise de sentimento e processamento de linguagem neural que têm sido utilizadas para segmentar audiências e ajustar mensagens em tempo real. E o cluster 5, nós falamos da eficiência organizacional, que a IA tem sido incorporada não só a processos externos, mas como também a processos internos, para aumentar a eficiência e automatizar as rotinas. E a aplicação dela em logística, planejamento da produção e gestão de cadeia de suprimento contribuem efetivamente para uma agilidade operacional. Aqui no slide 16, neste slide eu já trago para vocês o que a gente concluiu com esse trabalho. A pergunta de pesquisa ela foi respondida? Sim, a pergunta de pesquisa ela foi respondida através dessa revisão sistemática e a gente traz aqui as contribuições teóricas falando dos temas emergentes e das fragilidades conceituais, né? Como contribuição prática, nós oferecemos subsídio para que gestores eles adotem soluções baseadas em IA de forma mais estratégica, né? E identificamos a lacuna de ausência dos modelos integradores, né? E concluindo que a inteligência artificial ela se firma como uma força que transformadora, cuja efetividade depende da maturidade digital, governança de dados e capacitação organizacional. Assim eu finalizo a apresentação, agradeço a atenção de todos, em meu nome, em nome dos coautores, e continuo aqui à disposição para a gente continuar esse debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Gislaine. E muitos parabéns à equipa de investigação. O vosso trabalho é muito interessante, é um tópico hoje em dia dos mais investigados, não é? Até notou isso pelo crescimento da investigação e do volume de estudos que têm surgido sobre a utilização das ferramentas de inteligência artificial no marketing.
e realmente faz falta e fica rapidamente, como disse, é uma área em que há por muito que se vão fazendo algumas revisões da literatura, ficam rapidamente desatualizadas porque está a haver um crescimento e um desenvolvimento e uma inovação muito grande ao nível da inteligência artificial. O que é que, o que é que eu acho que pode ser um aspecto que pode melhorar e tornar o vosso artigo mais relevante, mais importante ao longo do tempo, não apenas agora, porque amanhã já vai estar desatualizado, não é? E, portanto, uma das coisas que mais me preocupa nesta fase e com o crescimento da IA generativa, mais ainda, que uma das coisas que já há ferramentas adequadas para fazer são as revisões da literatura. Ok, dão uma ajuda, não substituem, eu acho que não há o risco, os investigadores não estão em riscos de ser substituídos. Ainda é necessária a inteligência humana para enquadrar, coordenar, problematizar, mas o que é que eu acho que pode ser aqui uma coisa que talvez seja importante? Falar também um bocadinho da parte, e estranhei que não tivesse aparecido um cluster sobre a parte da ética, que é uma problemática que tem aparecido muito, não é? Como é que... e que preocupa muito os investigadores, no fundo, todos os utilizadores. Acaba por ser uma área que preocupa muito todos os utilizadores da investigação da inteligência artificial e de que forma é que pode haver uma utilização ética e como é que... e eu acho que esse é um resultado surpreendente, não haver um cluster. E o que é que poderá, eu acho que um bocadinho levantar essa questão, porque é que não existe isso? Vocês notaram a falta de modelos integradores e eu acho, e também questionaram um bocadinho porque é que não existe um modelo integrador. Eu, se calhar, tem a ver com esta evolução e esta transformação tão rápida e tão constante. Está sem som, Gislaine. Não, é uma evolução tão rápida que não deu tempo nem de fazer um modelo, né? Nós fizemos o artigo em 2024, a última vez que foi atualizado, então para 2025 ele já está desatualizado. Mas, professor, eu agradeço muito essa sua posição sobre a ética. Acho que o Tiago tem até um posicionamento sobre isso, mas como esse artigo ele ainda está em fase inicial, vamos observar com mais atenção essa questão da ética para incluir no artigo, sim. Tiago, você quer complementar, por favor? Não sei se o Tiago está disponível. Fala um pouco mais alto, Tiago. Sim. Primeiro, obrigado, professora Leonor. E sim, a gente identificou nessa parte de ética e como foi 2024, ele entrou no processo de comportamento. E por isso, e como ele começou mais em 2023, 2024, essa parte de ética, então o cluster ele agregou junto ao comportamento. E o que é interessante, né, que até esse artigo ele faz parte também da minha dissertação que eu estou construindo. Então ele vai embasar teórica a minha dissertação. E como eu vou continuar nesses estudos, né, agora incluindo o 2025, então é bem provável, e já olhando assim, a parte de ética, ela vai integrando. Sim, eu acho que está, quer dizer, está no bom caminho. A única coisa que até foi para mim um resultado surpreendente foi não ter surgido esse cluster. E um bocadinho também ligado
uma das preocupações que eu vejo hoje em dia com a inteligência artificial também é a privacidade dos dados. Os consumidores querem uma inteligência artificial mais inteligente, mas também têm um bocado de receio de compartilhar para a tornar mais inteligente os seus dados. Portanto, há aqui uma coisa, por exemplo, o Tiago estava a falar, isto faz parte da sua tese. Provavelmente não quer pôr na inteligência artificial, compartilhando, não vá de repente aparecer alguma coisa que lhe tire a inovação da sua investigação, não é? Portanto, há aqui esta dualidade e estes riscos com a privacidade dos dados, com a ética, e que são clusters que também me parece, e são investigações que talvez faça sentido. Se calhar, não, porque é que não existirão? Porque é que eu não digo que é para avançar por aí, mas são pontos para questionar e para outras investigações e para alertar, porque é que, se calhar porque ainda estamos muito no princípio, ainda não há histórico. Não sei, já estou no meu tempo, Bruna. Ainda tem uns 3 minutinhos. Então vou deixar para a audiência ver quem quer dar mais algum contributo Bom ou dia. alguma dúvida, questão. Obrigado. Eu gostaria. Eu estou tentando levantar a mão aqui, eu estou apanhando do Zoom desde ontem. Bom dia, parabéns aí aos autores e autoras do artigo. Eu gostei da temática. É um tema que eu estou aprendendo a lidar, estudando de modo geral. E aí, minha contribuição, minha tentativa de contribuição é uma reflexão sobre a escrita, né? Vocês criam muito conceitos e não aprofundam. Se pensar nessa discussão, você tem a maioria dos clusters que você tem um parágrafo. Então, para configurar um parágrafo no cluster, eu acho muito arriscado, tá? Então, vocês fazem todo o referencial de vocês, está muito bem fundamentado, atualizado, mas quando você cria um cluster, vou pegar um aqui com 5 autores, isso me preocupa muito na questão teorização, né? Então, essa questão de teorização com 5 autores, eu acho que ela é complicada a partir do momento que vocês configuram isso de uma forma muito contundente, inclusive nas falas. E eu acho que vocês têm um referencial muito bom. Quando vocês falam, quando a Gislaine estava falando em autores, na verdade não são autores, são artigos, né? 88 artigos, 58 artigos. A partir do momento que eu começo a trabalhar em cima de artigos, não de autores, você tem um comportamento interessante para fazer uma reflexão. Além da ética, que a professora colocou muito bem, vocês não discutem a reflexividade humana. Vocês estão transferindo toda a autonomia para a IA sem uma reflexão crítica. E nós sabemos, eu tive uma discussão, inclusive a Luana está aqui, nós tivemos uma discussão na NAMPAD em relação a como é que são fomentadas as IAs. Qual a base das IA de fomentação para você dizer que IA é a melhor forma de fazer estratégia de marketing? Sem a reflexividade, sem o conhecimento, sem o comportamento humano, sem entender de comportamento consumidor, sem entender de comportamento de cultura, nenhuma IA vai ser melhor num processo. Ela vem otimizar, ela vem contribuir, mas dizer que a resolveu a questão de marketing digital me preocupa muito. Essa é uma reflexão prática e teórica em relação ao artigo de vocês. Eu gostei muito, mas essa é a discussão. Obrigado, Bruna. Parabéns para você. Obrigado, Leonor. Obrigada, agradeço a todos pelos contributos. Nós vamos trabalhar nisso no decorrer da revisão. Muito obrigada. Obrigada e parabéns. Parabéns, gente. Vamos passar para o próximo trabalho. Agora a gente vai para o trabalho do Geographical Indication of Tears and Infusion Bruna, desculpa te interromper. Bruna, desculpa te interromper. Eu estou em sala de aula e eu vim pelo terceiro artigo. E eu preferi que fosse o artigo aí do Gov, porque eu estou em sala de aula, estou matando aula, eu vim justamente para contribuir nesse artigo. E Pode aí, ser, então. porque na verdade foi apresentado o último. E eu preciso sair porque eu estou em sala de aula. Pronto, a equipe do artigo do Gov já Obrigado. está preparada aí?
Sim, deixa eu compartilhar. Então, vamos lá. O nome do artigo é O Cidadão Além do Clique, um estudo sobre a satisfação na experiência do usuário na plataforma gov.br. Quando você estiver pronto, você me avisa que a gente começa a marcar o tempo. Está aparecendo para vocês a tela cheia? Tá sim. Bom dia a todos, professores e os presentes na sessão. Nosso artigo ele é fruto de uma disciplina do mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e a gente pesquisou, né, a experiência do usuário na plataforma digital unificada gov.com, o cidadão além do clique, um estudo sobre a experiência do usuário na plataforma digital unificada gov.com, dentro da linha de marketing de sociedade. Me chamo Ana Elizabeth de Brito Alves, sou estudante de mestrado, junto com a minha colega Maria Rubiana Bezerra da Silva e nosso orientador, professor Elielson Oliveira Damasceno. Então, na introdução, a gente começa a discutir um pouco sobre a transformação digital, né, a importância da transformação digital como um pilar de inovação na gestão pública brasileira, especialmente em nível federal, né, porque tudo hoje é linkado com o Gov, com o portal unificado, e o Gov reúne múltiplos serviços digitais, né, em um só ambiente, virtual, né, digital. Então, depois a gente discute um pouco da ampliação do acesso e da transparência nessa plataforma, e a gente entra com a discussão da experiência do usuário e as dimensões analisadas. Então, a gente utilizou basicamente esses dois autores, porque eles trazem o que a gente queria investigar. Nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Então, a gente pesquisou, dentro da experiência do usuário, a facilidade de navegação, a contextualização da plataforma, com relação aos alinhamentos dos serviços e com as reais necessidades dos usuários, e também entender um pouco, compreender as sensações, as emoções e os sentimentos desses usuários à medida que eles vão interagindo na plataforma. Então, nosso problema de pesquisa é como a satisfação na experiência do usuário do portal gov.com é compreendida a partir das dimensões facilidade de navegação, contextualização das informações e dos sentimentos gerados. Então, o objetivo central da pesquisa é exatamente compreender se essa experiência do usuário no portal Gov atinge sua finalidade, considerando a execução transparente e ativa dos serviços online e avaliando se essa interação com relação a esses serviços ela vai gerar satisfação nessas dimensões utilitárias e emocionais. Então, a gente continuou utilizando Boni e os colegas e Vieira e Gomes, 2022. No referencial teórico, a gente pilarizou, né, o contexto fundamentalógico com relação à experiência do usuário e governança digital e inovação na gestão pública. Então, a gente traz a experiência do usuário, né, como os elementos essenciais para compreender a experiência nessa plataforma digital de serviço público. E a gente traz a governança, a importância desse governo aberto, né, representando a mudança paradigmática na administração pública, deslocando o foco da eficiência operacional para a criação de valor público por meio de transparência, participação cidadã e responsividade. Então, a gente traz um estudo de caso, então eu trago esse protocolo, né, com todos os passos metodológicos do trabalho. Então, a gente traz uma abordagem qualitativa, exploratória e interpretativista, né, estratégia, estudo de caso único no portal. A gente sente que a importância dessa pesquisa é por ela ser, pelo serviço no Gov ser de alta complexidade com relação ao letramento digital. Então, muitos usuários não conseguem navegar com tranquilidade e acessar os serviços se não for com a ajuda, com o intermédio de profissionais que já navegam no Gov. Então, foi importante investigar, né, esse tema.
O nosso papel é de mediadores, né, intérpretes, buscando significados importantes que até então a gente pesquisou na literatura e não encontrou. A validade externa do trabalho com relação à descrição detalhada do contexto empírico, diversidade da amostra intencional, integração com a literatura nacional e internacional. Essa questão da amostra, a gente colocou uma caixinha no Instagram, meu e da minha colega Rubiana, convidando as pessoas a participarem da pesquisa. Então, as pessoas, elas clicaram que sim, e a gente conseguiu realizar a pesquisa com 2 grupos focais, com 6 integrantes cada. Então, foi uma amostragem intencional para quem usa o Gov, mas, ao mesmo tempo, a gente não convidou pessoalmente essas pessoas. A gente lançou aí a proposta e as pessoas quiseram participar. Então, esses participantes, a gente teve, dentro desses grupos, 2 grupos focais, advogados, estudantes de mestrado, profissionais que não têm um ensino superior completo. A gente teve estudante de ensino médio que também usa o Gov. Então, a gente teve uma amostra bem heterogênea. A gente tem também o roteiro de pesquisa, que foi estruturado dentro das dimensões que a gente analisou, né? Facilidade de navegação, contextualização, sentimentos e emoções. E essa coleta foi mediante 21 perguntas de entrevista semi-estruturada, com também, junto com outra coleta, que foi o protocolo de observação direta, Think Aloud. Então, com essas, a gente também, depois da entrevista, das questões, a gente colocou atividades práticas para esses usuários realizarem em tempo real. E a gente analisou por análise de conteúdo categorial temática, com as categorias já definidas a priori, e os aspectos teóricos a gente seguiu, né, com o TCLE, todo mundo assinou, concordando com a anonimato e adesão à pesquisa. E a gente traz aí alguns resultados, deixa eu afastar aqui a tela. Então, vejam, nessas 3 categorias que a gente definiu, a gente tem facilidade de navegação, então as temáticas envolvidas, né? Facilidade de acesso, de navegação, rapidez, layout e design e dispositivos de acesso. As evidências nos trouxeram que esses usuários, né, existe uma certa dependência de outros sistemas externos para acessar o Gov. Existe também dificuldade de acesso desses usuários que são pouco experientes no Gov. E também a gente visualizou a instabilidade e falhas latentes, né, de acordo com as falas dos entrevistados. Então, a gente compreendeu que existe aí uma necessidade também de discutir mais um pouco o letramento digital dentro do portal. Então, surgiu aí como uma subcategoria, né, a posteriori. Com relação ao contexto dos serviços, necessidades reais do usuário, então, as temáticas envolvidas nas questões, a gente trouxe atendimento às necessidades dos usuários, sugestões de busca, uso e estabilidade, encontrar serviços, personalização e descrição desses serviços. Então, a gente teve como resultado, a partir das falas dos entrevistados, que existem barreiras para públicos vulneráveis, né? Até porque a gente também entrevistou pessoas que não têm letramento digital e que usam o Gov por necessidade, e quando precisam navegar pela plataforma, precisam ir a uma pessoa que já entenda de navegação aí no Gov para achar os serviços que eles querem. Então, isso é uma barreira para esses públicos. Então, dentro dessa categoria também surgiu aí a necessidade de atender, né, as necessidades fixas e genéricas dentro do portal. E, de acordo com as falas dos entrevistados, eles acham a comunicação do portal confusa, gerando aí o estresse tecnológico de querer resolver uma situação que só pode ser resolvida dentro do Gov, e muitos não conseguem, né, de acordo com os relatos. E o que isso gera, né? O que isso gera de sensações, sentimentos e emoções, né?
a gente abordou as temáticas aí, respeito, acolhimento, proximidade, distância e melhorias. Então, os resultados que gera frustração e um certo distanciamento, de acordo com as falas, o quanto eles podem se afastar de resolver coisa no Gov, eles vão se afastar. E também com relação aos usuários que já trabalham dentro do Gov, a gente entrevistou 3 pessoas que são advogados, então eles sentem tranquilidade, né? Mas eles são profissionais que já utilizam aí, trabalham todos os dias com o Gov. Então a gente sentiu aí que essa subcategoria a posteriori aborda aí a confiabilidade, né? E a segurança remota. Com relação ao protocolo de observação direta, os usuários mais experientes, né, seguindo essa setinha mais larga aí, eles ajudaram mutuamente as outras pessoas que não têm tanta experiência, né? Então, os usuários mais experientes, né, o acesso fluiu com tranquilidade, positividade, ajuda mútua, mas também que surgiram dúvidas, né? Essa setinha aí. Então, nem todo mundo conhece tudo que está dentro do portal. Então, a gente vê que as principais dificuldades desse grupo mais experiente é acessar outras plataformas integradas ao Gov, porque são muitas, de acordo com os entrevistados. Então, os menos experientes sentiram aí desconforto, dúvida, frustração, vergonha e principal dificuldade, né? Mudança do nível de conta, muita gente não consegue mudar em nível, né? Prata, ouro, bronze. Então, eles não conseguem acessar o serviço justamente por não conseguir mudar. E também a geração e recepção de códigos de acesso, né? Que a gente recebe um códigozinho quando acessa o Gov. E eles sentiram dificuldades nessa situação. A pergunta da pesquisa, né? A satisfação da experiência do usuário, como ela é compreendida mediante essas evidências. Então, ela é compreendida, né, que a plataforma ela avançou na digitalização, mas ainda falha em proporcionar experiências plenamente satisfatórias e inclusivas, cumprindo o seu papel principal, né, de transparência e governança. O portal é eficaz para demandas básicas, mas deficiente no acesso à navegação em áreas críticas como saúde e assistência, de acordo com as respostas dos usuários que usam sempre o Gov. A linguagem ainda é inacessível e tem algumas limitações de usabilidade para o público geral, para o público com menos letramento digital. Então, leva ao atendimento que esses desafios eles vão impactar negativamente a confiança e a adesão ao portal. E o estudo reforçou a urgência de uma abordagem centrada no usuário para garantir inclusão, eficiência e equidade no ambiente digital público. A gente trouxe algumas recomendações no texto do trabalho, né? Simplificação do login, personalização de navegação com algoritmos inteligentes, linguagem clara e recursos visuais explicativos, uma integração mais aprimorada principalmente com o INSS e SUS, expansão de acessibilidade e tutoriais educativos, e testes de experiência com o usuário com diferentes perfis. O trabalho se conecta aí com a ODS 9, 10, 16 e 17, e para estudos futuros, né, inclui públicos vulneráveis e combinar métodos qualitativos e quantitativos para mensuração de satisfação e confiança em larga escala, as referências e nossos agradecimentos. Professora Leonor, 10 minutos agora para comentários. Muito obrigada, Bruna, mas eu vou passar a primeira palavra ao Nélcio, porque ele vai dar aqui um apoio que eu não conheço a plataforma e, portanto, para mim era mais difícil fazer o comentário. Mas depois, no fim, eu vou dar uma perspectiva. Obrigado, professora. Bom dia a todos e a todas novamente. Parabéns, Beth, Rubiana, Eliels, parabéns pelo trabalho. E aí, você falando de dificuldade de usuário, eu me considero um bom usuário de tecnologia, mas eu levei uma semana para tirar minha carteira de docente. Passei uma semana usando a Egov. É uma vergonha falar isso em público e está gravado. Mas, professor, o sistema é bom, ele tem uma segurança muito boa, ele unificou, mas ele é totalmente anti-usável. A usabilidade dele é zero numa perspectiva de usuário de um modo geral. Então, a integração ela é fundamental. Então, parabéns aí pela discussão posta sobre o Gov, que para a gente é um diferencial, né? É uma proposta interessante, mas ela tem essas fragilidades aí em relação às integrações
entre a falta de integração, melhor dizendo, em relação ao trabalho, tá bom? Eu estou marcando meu tempo aqui, tá, Bruno? Eu sempre gerencio meu tempo aqui, não se preocupe, eu estou gerenciando. Então, parabéns pelo trabalho, Ana e colegas. Eu acho que é relevante a discussão posta pelo Brasil. A ideia aqui é contribuir de alguma forma, tá bom? Eu acho que você tem uma lacuna interessante, objetivo claro, mas acho que no referencial, acho que valeria a pena uma discussão em relação à coprodução, né? E eu estava lembrando há pouco, falando anterior, sobre lógica do domínio do serviço, e ainda falando do setor público, né? Então, essa participação do, do usuário brasileiro é significativa. Então, essa participação aí de coprodução seria uma parte de discussão que valeria a pena. E a questão aí do cidadão, digitalização da cidadania, né? Porque nós estamos envolvendo justamente cidadania e o envolvimento direto nessa questão. E como existem alguns casos fora, com um bom diálogo, acho que assim, trazer talvez alguns exemplos, alguns estudos empíricos da literatura internacional poderia contribuir, já que seu foco foi todo, boa parte do trabalho está com revisão de literatura nacional. Então, esse é um modo de contribuição mais teórica. O meu gargalo, na minha opinião, ficou no método, tá? Eu achei que valeria a pena uma contribuição de forma significativa em relação ao método, tá bom? Vamos lá. Primeiro, não ficou claro para mim como foi realizados os grupos focais, né? A gente sabe do acesso via convite, por conveniência, é um processo natural para nós brasileiros que não temos apoio financeiro, mas como esse grupo focal foi realizado, se foi remoto, se foi presencial, quando foi, quem moderou, que para a gente é um ponto fundamental no grupo focal é quem moderou, quem debateu, que na verdade essas pessoas no processo de um grupo focal, ele é interessante. Se foi gravado, áudio, vídeo, para a gente isso não ficou claro na leitura do trabalho, tá? Então, para mim é um ponto interessante essa reflexão em relação aos grupos focais, tá? E em relação a isso, você fala, e eu discordo um pouco, quando você fala que é um grupo heterogêneo, mas não é, porque é especialista, graduado, mestrado, então assim, todo mundo tem um nível superior, que não condiz com a realidade brasileira, né? Eu não sei como foi em Pernambuco, realmente eu não sei o contexto cultural, educativo, educacional do estado de Pernambuco. Talvez essa questão do heterogêneo aí, pela amizade, pelo acesso, talvez tenha se perdido um pouco. Então, deixa claro para a gente essa questão aí do grupo focal, tá? Vale a pena uma reflexão também. Em estudos qualitativos, a gente não usa a palavra amostra. Estudos qualitativos são corpos, né, sujeito, ou locus, ou objeto. Então, a palavra amostra é para estudos quantitativos, positivistas. Então, na verdade, a amostra não vem aí para estudos qualitativos, tá bom? Então, fazer essa discussão aí sobre o focal da mesma forma que foi feita a observação. E parece que foi feito online. Então, eu não sei se alguém entrou, como é que foi feito. Se alguém entrou, demonstrou usando a questão do eGov, tá bom? Na Você quer verdade, comentar? professor, a gente fez 3 grupos focais, mas nas 16 páginas não dava para colocar tudo. Então, Ok, assim, a gente teve um grupo que realmente ninguém tinha ensino superior, né? E como é um trabalho coletivo, às vezes não tem como a gente fazer só o que a gente quer no trabalho, porque A acha isso, B acha aquilo. Mas, assim, o trabalho completo, ele tem 25 páginas. Então, tudo ok. isso que o senhor pontuou, eu acho interessante, porque está lá no trabalho completo, que tem 25 páginas, ou seja, 9 páginas a mais do que o trabalho do... Mas, assim, muito obrigada pelas contribuições, professor, e a gente vai tentar aí melhorar para tentar uma publicação. Tá certo. E aí, só para terminar minha fala, parabéns aí pelo trabalho, nesse sentido, ok. Então, como eu estou lendo um trabalho frio, então todos os leitores vão ler esse trabalho frio, né? Então, esse é o que nos lê, então, essa é a interpretação, tá bom? Aí você fala no Requalify e não aprofunda como é que o Requalify deve estar no outro passamento. Então, como é que o Requalify foi utilizado? No texto tem muito termo no futuro, serão, terá, poderá. Então, rever essa questão escrita aí, gramatical, envolvido no processo em si.
Minha última ponderação a discussão tá boa, mas assim, como eu sou visual, estou falando por mim, eu acho que eu deveria a discussão por categoria. Ficou confuso como é que foi colocado. Você dividir por categoria isso e dividir as falas. Não deixar a fala no texto, deixar as falas separadas para sua reflexão. Você tem um contexto, as falas do sujeito, a reflexão crítica teórica. Então, na minha visão, uma formatação, ela cairia muito bem. Categoria um, o contexto, as falas e as discussões, porque para mim ficou um pouco confuso na minha leitura, tá bom? E aí, no final, para fechar, eu acho que valeria a pena, ele deve estar no artigo completo, é a junção dos grupos focais com observação. Teve análise do grupo focal, teve análise do observação, mas não houve um diálogo dessas análises. E quando a gente faz uma análise, essa análise tem que estar conjunta no fechamento do trabalho. Gastei 6, 7 minutos. Obrigado, Bruna. Parabéns, Ana. Sucesso. Obrigada, professor, Obrigado, professor pela sua Leonor. contribuição. Obrigada, Nelson, pela ajuda. E eu também fiquei como o Nelson dizia, senti falta dessa eh, organização um bocadinho mais visual. Até gostei muito da apresentação aqui, essa esquematização é boa e facilita muito a leitura e traz uma mais-valia para o artigo. Também notei aqui na apresentação, quando fala de uma amostra intencional, pronto, tive as mesmas dúvidas que o Nelson relativamente ao método, porque acredito que esteja nesse trabalho maior, mas ali ficou. Pronto, quando nós estamos com o número de páginas, temos que escolher o que é que se põe e não dá para pôr tudo, mas faz falta alguma justificação, alguma explicação para introduzir, até para mostrar o rigor que vocês tiveram e as coisas como fizeram o trabalho. Até algum exemplo das questões do guião faz para avaliar as diferentes dimensões, não é? Como é que eram avaliadas? E diz que na amostra é intencional, mas eu acho que é por conveniência, porque quando é intencional, nós escolhemos os, os sujeitos, não é? Nós vamos escolher este sujeito porque ele é especialista no assunto, aquele porque tem uma experiência grande. Portanto, vamos escolher especificamente e vamos dizer, nós não sabemos que são poucos, mas queremos estes porque têm determinadas características. Portanto, definimos primeiro o perfil e depois vamos escolher essas pessoas especificamente. Como me pareceu, pôs no Instagram e esses quadros puseram, não é? A Elizabeth e a outra colega puseram no Instagram, aí é uma conveniência, é quem se ofereceu, não foram vocês que escolheram o perfil das pessoas. E acho que quando fizerem as limitações do estudo, acho que é importante reconhecer que o Instagram também dá acesso a um determinado tipo de público, que não é todo, não é? Algumas pessoas não têm, principalmente de algumas idades mais avançadas, se calhar não estão a conseguir captar através desse meio, não é? Também era importante falar da saturação, não é? Vocês tiveram 3 grupos focais e começaram a obter respostas do ponto de saturação, ou sentiram que havia necessidade ainda, se calhar, de fazer mais, não, ou já estavam a ter repetição e, portanto, não há necessidade de fazer mais porque não iam trazer mais novidade. Mas eu acho o tema super relevante, acho que tem imenso interesse, não só no Brasil, como mesmo não conhecendo o portal, e eu por isso, até antes de ler, tinha pedido ajuda ao professor Nelson, mas muito interessante e não é preciso conhecer. Depois percebi que não era preciso conhecer, porque deve ser parecido com o nosso portal daqui e as questões são as mesmas. E até depois ver, por isso é que, como o professor Nelson dizia, que era importante ver os estudos internacionais,
porque as dimensões que encontrou são dimensões que já existem seja numa plataforma governamental, de um serviço público, seja num site de uma outra organização, de um sistema de saúde, do que for. Portanto, talvez fosse encontrar aí e seria interessante comparar para ver se tinha as mesmas dimensões, os mesmos problemas e, portanto, ia reforçar as vossas conclusões. E achei muito interessante a parte das emoções e dos sentimentos. E se dava outro estudo de continuação, acho que era uma das apostas num trabalho futuro de tentar operacionalizar essa parte. Muito obrigada, professora Leonor. Anotei Não. tudo Eu aqui. peço licença, Anotar. o tempo está estourado, a Bruna já estourou o tempo, eu peço licença. Vanessa, me desculpe, eu não assisti seu trabalho. Bom trabalho para você. Eu realmente estou em sala de aula, vou voltar para a sala de aula. Professora, deu prazer em conhecer, revê-la, aliás. Bom trabalho para vocês. Dá licença, até mais. Obrigada, Nelson, por toda a ajuda. Bom, pessoal, parabéns pela apresentação. Agora vamos para o último trabalho dessa sessão. Vamos lá, então. Pronto. Quando eu puder iniciar o tempo, você me avisa. Vocês veem a minha tela? Sim. Mas ela está passando. Eu estava no final, perdão. Pronto. Bom, Tempo vamos lá. iniciado. Muito prazer. Deixa eu só marcar meu tempo aqui também, que aí eu já fico mais segura. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Vanessa, eu sou mestranda da Faculdade de Administração da USP em Ribeirão Preto. Sou uma das autoras da revisão sistemática de literatura focada em indicações geográficas de chás e bebidas de infusão. Bom, quando eu vou falar um pouco sobre esse trabalho, eu gosto sempre de trazer uma perspectiva e um ponto de partida dele, né, do que motivou essa pesquisa. Então, eu tenho uma motivação acadêmica e uma motivação pessoal. A motivação acadêmica é que na Faculdade de Administração em Ribeirão Preto nós temos um grupo de pesquisa já bastante consolidado que pesquisa o tema de indicações geográficas. Então, lá nós já temos pesquisas focadas em café, chocolate, vinho, queijos, e não tínhamos até então uma pesquisa na área de chás e bebidas de infusão. No entanto, indicações geográficas é um tema bastante debatido nesse grupo. E aí eu apresentei esse tema e ele foi muito bem recebido pela minha orientadora e pelos demais pesquisadores. E a motivação pessoal é a própria IG-mate, que é uma indicação geográfica de erva mate. É a primeira indicação geográfica de erva mate do Brasil, datada de 2017, e ela é da minha cidade natal, de São Mateus do Sul, uma cidade no interior do Paraná, divisa com Santa Catarina. Então, quando a gente acompanha de perto um processo tão grandioso para o município onde a gente nasceu, é natural que a gente se interesse. Diante de ele estar associado com o meu tema de pesquisa, eu falei, por que não aprofundar, né? Trouxe um fato bem recente aqui para essa apresentação. Esse mês, a indicação geográfica de erva mate lá de São Mateus do Sul e as demais indicações que estão na floresta de Araucária foram reconhecidas pela ONU como um CIPAM, um sistema de importância mundialmente reconhecido, ou seja, um sistema que preserva tradições e biodiversidade, está amplamente associado à produção agrícola sustentável. Então, é um grande reconhecimento, tem um valor internacional enorme, e a indicação geográfica de erva mate, ali da região, foi a segunda nacional do Brasil a receber. Nós temos um CIPAM em Minas Gerais e essa foi a segunda. Então, a gente vê que é um tema já bastante debatido e quente, digamos assim, para pesquisa. Bom, e como que eu cheguei na questão de ser chás e bebidas de infusão, essa definição, já que eu estou falando de erva mate? Bom, a erva mate, ela é uma árvore nativa da América do Sul, muito presente no sul do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e na região sul do nosso país, tradicionalmente associada ao chimarrão. Então, o chimarrão é uma bebida com traços culturais e regionais. Então, nós não temos o hábito de beber chimarrão no norte ou no nordeste, mas isso é muito comum no sul do Brasil. No entanto, quando eu falo de chimarrão associado à erva mate, eu limito muito a compreensão desse produto. E aí, quando eu amplio o escopo, contando para as pessoas que a mesma erva mate é a que faz o tradicional chá mate leão ou o mate de qualquer outra marca,
ele se torna uma bebida já mais conhecida. Então é a erva mate que faz o chá mate. E sim, é a mesma planta. E aí eu pensei, como que eu posso categorizar isso, né? Esse produto erva mate. E acessando a Organização Internacional para Redes de Indicações Geográficas, que é uma organização não governamental e também reconhecida pela FAO, da ONU, a indicação geográfica de erva mate, ela tá lá com a tag de chás e outras infusões. Então, esse site, ele reúne todas as indicações geográficas já registradas no mundo e as categoriza. E a erva mate lá é categorizada como chás e outras infusões. Então, eu falei, legal, ao invés de eu falar sobre erva mate ou chimarrão, eu vou falar sobre chás e outras infusões. Assim, eu amplio o meu escopo de pesquisa, porque se eu faço uma busca focada em chimarrão, eu não consigo ter uma localização de pesquisas tão ampla para entender um pouco desse cenário. E uma curiosidade, no Brasil nós temos 4 indicações geográficas categorizadas como chás e bebidas de infusão, 3 sendo de erva mate, uma no Paraná, uma Santa Catarina e uma Rio Grande do Sul, e uma indicação geográfica de chá de camomila, também no Paraná. Então, todas as bebidas de infusão estão localizadas no sul do Brasil. E aí, só trazendo um panorama teórico, eu não aprofundei aqui na apresentação a discussão teórica, mas explicando para quem não pôde ter acesso à pesquisa o que são indicações geográficas. Então, indicação geográfica é um reconhecimento para um produto de um local específico, que ele tem características muito, muito únicas por fatores ambientais, naturais, ou então pelo seu processo humano e cultural de cultivo. Então, o que a indicação geográfica mostra? Que como aquele produto não há outro no mundo. Ele é muito característico e muito exclusivo daquela região. Então, tem um forte valor agregado do ponto de vista comercial, do ponto de vista de sustentabilidade, tem um modo de fazer que precisa ser preservado. E aí, ele está, assim, associado a diversos pontos positivos, uma indicação geográfica. E aí, fazendo esse panorama conceitual, eu entro na minha pergunta de pesquisa, que é em que medida a dimensão de marketing de chás e bebidas de infusão protegidos por indicação geográfica tem sido explorado na literatura acadêmica. E aí, para fazer esse trabalho, nós optamos por uma metodologia também de revisão sistemática de literatura, a partir da base Scopus, e a nossa revisão sistemática de literatura contou com o protocolo, o método Ordinatio, que é um método brasileiro proposto pela professora Regina Pagani em 2015, amplamente conhecido, bastante citado e utilizado como um protocolo de bastante valor para pesquisas focadas em revisão sistemática de literatura. A imagem aqui mostra o filtro de palavras, né, que nós utilizamos, e a partir do método Ordinatio, nós chegamos ao ponto de 78 artigos publicados no período de 2007 a julho de 2025, tirando duplicidades ou aqueles que não estavam com a temática alinhada. Então, essa revisão, ela analisa 78 artigos. Avançando aqui no porquê o método Ordinatio, então ele é uma equação que prioriza a relevância acadêmica dos artigos. Ele é uma fórmula matemática que a gente aplicou a partir de 3 pontos propostos pelo próprio método, que é o ano de publicação do artigo, o número de citações que ele tem e o fator de impacto da revista onde ele foi publicado. Então, esses 3 números, dentro de uma fórmula matemática, trazem uma pontuação que ranqueia a relevância do artigo na produção científica. Essa abordagem ela tem como proposta mitigar vieses cronológicos, como supervalorizar artigos mais antigos que têm mais citações. Então, ele ranqueia os artigos conforme a sua relevância dentro do escopo acadêmico. Entrando já em resultados, quando a gente fez essa revisão, nós construímos 4 pilares para entender os resultados da pesquisa. O primeiro deles está relacionado a classificar pelo método para entender a relevância e de quais áreas temáticas a gente está falando. O segundo é a questão da dispersão editorial e multidisciplinariedade, ou seja, entender para que áreas esse artigo fala e em que veículos ele está publicado. Os padrões de autoria, então, quem são os autores, qual que é a origem dessa pesquisa, sobre que países essa pesquisa fala, e depois entender lacunas focadas em marketing.
Bom, entrando nos ranqueados, né? Nós tivemos como primeiro artigo mais bem ranqueado no método o de Firmani, de 2019, que é um artigo de química analítica e ciência dos alimentos que prevê rastreabilidade e autenticidade de um chá indiano em relação a outros chás. O segundo artigo mais bem ranqueado da área de turismo e marketing, que procura entender como que um selo de indicação geográfica de um produto potencializa aquele local como um local de visita turística. E o terceiro artigo mais bem ranqueado também é da Química Analítica e de Ciências de Alimentos, que propõe um modelo de IA para autenticar os chás verdes chineses, ou seja, para evitar fraudes aí no produto do chá verde com indicação geográfica. Que mais que nós encontramos? Nós conseguimos criar áreas temáticas para esses artigos que tivemos, e as áreas temáticas foram construídas a partir das palavras-chave mais utilizadas e também dos resumos dos conteúdos que nós encontramos. Então, a área que autenticidade técnico-química tem 30 artigos, que são técnicas de laboratório para rastreabilidade e autenticidade. A identidade simbólica e valor percebido, que se relaciona a branding, turismo e comportamento de consumo, tem apenas 12 artigos publicados, e a parte de governança, regulação legal, desenvolvimento territorial e até sustentabilidade possui 36 artigos publicados. Bom, o panorama que a gente percebe de editorial é que o nosso primeiro artigo é de 2007, mas ele é crescente a partir de 2013, com 54% das publicações ali entre 2020 e 2024, ou seja, cresceu bastante ali a partir de 2020. Dos 78 artigos, eles foram publicados em 65 periódicos, o que mostra uma grande dispersão de periódicos nessas publicações. E aí eu trouxe os periódicos que mais publicaram o tema. Nós temos a Food Control com 5, Journal of Intellectual Property Rights com 4 e Food Chemistry e Food Science of Technology com 3. Então a gente vê que está muito relacionado à autenticidade, segurança alimentar, caracterização de alimentos ou então propriedade intelectual, mas não temos aqui revistas de marketing trabalhando esse tema. Os padrões de autoria, o interesse acadêmico ainda é recente, a produção massiva concentrada na Ásia, com China e Índia principalmente, né? A China tem mais de 100 indicações geográficas de chá, é milenar para eles, então eles são realmente referência no assunto. E outros países que aparecem nesses artigos são África do Sul, Japão, Vietnã, Quênia, Etiópia. Foi identificada uma ausência completa de estudos internacionais sobre a América Latina, incluindo o Brasil, mesmo que tenhamos indicações geográficas sobre o tema aqui. E as lacunas de marketing, percebemos a escassez de estudos que investigam a dimensão de marketing para indicações geográficas de chás e bebidas de infusão, como eu mencionei, somente 12 artigos dessa base de 78. O estudo de Liang Lai é o mais bem ranqueado e demonstra, o segundo mais bem ranqueado, ou seja, ele demonstra dentro do método Ordinatio a relevância dos estudos em marketing para essa temática. Embora não tenhamos muitos, um deles ocupa a segunda posição no nosso ranking, ou seja, ele é muito bem referenciado e um estudo de bastante relevância para a área. E nenhum artigo utilizou neuromarketing, análise experimental ou medições mais quantitativas, abrindo aí uma oportunidade para esse tipo de estudo. E concluindo, então, a análise dos 78 artigos mostra que a dimensão de marketing para chás, para indicações geográficas de chás e bebidas de infusão ainda é pouco explorada e escassa no Brasil. Os estudos mostram que as IGs são excelentes para criar uma imagem forte, comunicar valor e contar uma história sobre o produto, mas faltam pesquisas que comprovem com dados esse potencial, e a literatura, no momento, forneceu um ponto de partida claro para investigações futuras. Ou seja, há um campo aí disponível para a gente continuar pesquisando essa temática. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Professora Leonor, você tem 10 minutos para debate. Muito obrigada, Vanessa. Gostei muitíssimo também do seu tema. É uma área que também de trabalho aqui, sobre as indicações geográficas, as denominações protegidas, e é uma área cada vez
embora não seja recente, é uma temática que é cada vez mais importante porque cada vez mais é mais valorizada, está muito ligada à sustentabilidade e com o crescimento da importância da sustentabilidade foi uma área que voltou a ter outros contornos e a criar outra importância, nomeadamente ao nível do marketing e das regiões. E também com o desenvolvimento de novas formas de turismo e e a importância da autenticidade e, e a necessidade de diferenciação, todos estes campos das indicações geográficas vieram apresentar novas dimensões e ter novos contributos, nomeadamente na área do marketing e de criar valor para as marcas e também para os territórios. Está muito ligado ao place branding, há aí uma grande interconexão. Eu gostei da sua abordagem, e de ter pegado pelos chás e de ter chegado à conclusão que este tema das indicações geográficas era muito estudado por outras áreas que não apenas o marketing. De facto, normalmente não é muito comum fazer essa pesquisa assim. Normalmente há logo uma restrição ao nosso campo e não há essa abertura de dizer assim, ok, que outras ciências é que estudam isto? Que outras áreas do conhecimento é que estudam isto? E essa forma de análise acho interessante e acho que pode ser um ponto forte porque é uma perspectiva diferente. Eu não sei se não complementava e acho que pode ser um ponto para conseguir alavancar o seu estudo e para ter outros resultados, já que na área do marketing, no fundo, acabou por ficar com 12 artigos, de juntar com outras indicações geográficas. Ok? Porque o impacto para os chás não será apenas, não será tão diferente do que se calhar do que é para os vinhos ou para os queijos. Não, quer dizer, tem algumas diferenças porque uns são mais, ou para as carnes. Pronto, se pensarmos em produtos mais com menos transformação, não é? Mas tentar até comparar e ver se haveria depois diferenças. Pegar e fazer uma análise comparativa com outro tipo de indicações geográficas. E aí já só dentro da área do marketing. Ou então até ver se as outras também iam buscar os setores. eh, o legal faz sentido, não é? Porque as indicações geográficas têm um apoio legal e regulamentar. E depois aqui foi a química. Será que nos outros também será a química? Ou que outra ciência? Fiquei com outra dúvida sobre a razão, e eu acho que é importante clarificar isso. Gostei de sentir falta, pronto, que é porquê de começar em 2007? Acho que faz falta alguma explicação, alguma justificação. Não tem, tudo bem, já é um bom período, mas quando nós escolhemos uma data, ok, 2025 é porque estamos em 2025, não podia ser mais, mas porquê 2007 e porque não diz que depois há ali um grande crescimento só a partir de 2020, mas temos que justificar a data de início. Porque para começar aí e não mais tarde ou mais cedo, ok? Outra coisa também que, que senti alguma, que eu acho que pode dar uma melhoria ao seu artigo, a parte de ajudar a visualizar os resultados. Sempre com esquemas, com gráficos, com quadros, para que, e até ligando, por exemplo, as áreas temáticas depois às edições, está a ver, para mostrar as ligações, para ser mais fácil a leitura. Eu acho que os esquemas e a parte visual, figuras, quadros, ajudam sempre.
Mas de resto, acho que está muito bem, está muito claro. Senti falta dessa coisa, da justificação. Gostei dessa sua abordagem, de uma perspectiva que é um bocadinho diferente, não é muito comum, não ter logo limitado à sua área de trabalho e de investigação e ter ido ver em que outras áreas é que também podia gerar interesse. Mas senti falta disso, da explicação do porquê 2007 e se calhar de complementar o estudo com outras indicações geográficas. Perfeito, professora. Obrigada pelas contribuições. A questão da visualização mais dinâmica, com gráficos, imagens, esquemas, senti falta também, é algo que eu pretendo aprimorar mesmo, se for para avançar com o estudo numa publicação. A gente acabou iniciando ele dentro de uma disciplina do mestrado, e aí o estudo começou esse ano, então começou lá no comecinho do ano, e aí é aquela correria, né? Mas com certeza tem essa oportunidade de melhorar. E flui melhor a compreensão dos resultados quando a gente tem esses esquemas visuais, né? Obrigada, professora. Nada. E não sei se mais alguém quer dar um contributo, um testemunho. Eu quero só Sim. parabenizar também, professora, Vanessa, colegas, a apresentação dos trabalhos. Fiquei bem interessada, Vanessa, no seu estudo sobre chás. Eu sou uma apaixonada por café. Então, aí quando você falou que tem um grupo de estudos de café, também vou dar uma olhada nesse grupo, né? A minha área de pesquisa atual é sobre o Pix, então também me identifiquei bastante com o trabalho da colega Elizabeth, né? Também vejo um pouco da fobia digital de várias pessoas, né? Quando fala, me ajuda a fazer um Pix, eu não sei fazer um Pix, que história é essa de chave? Que chave? Então, também acompanho essa luta dela e me simpatizei também com um artigo da colega. Então, parabéns a todos. Professora, também muito obrigada pelos contributos. De nada, eu gostei muito, é sempre um prazer estar aqui, vir aqui ao CMA, mesmo que à distância, mas é sempre um gosto e os trabalhos este ano, desta sessão, extraordinários. Eu acho que todos muito bom, muito diferentes, mas com perspectivas muito boas, e que mostram claramente que ainda há muita investigação, muito caminho para andar, muita investigação importante para fazer, e vocês conseguiram demonstrar esses pontos e que há aqui um bom trabalho e muitos desenvolvimentos para conseguirem e boas publicações. Eu espero ver em breve os vossos trabalhos publicados. E se precisarem de alguma ajuda, estou ao dispor para tudo o que necessitarem. Muito Obrigada, obrigada. professora. Obrigada. Obrigada e parabéns pelas apresentações, pessoal. Então, vamos encerrar aqui a sessão. Bom dia a Muito todos. obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.